10 de junho, Santa Margarida da Escócia, Rainha. Na Inglaterra, o príncipe Edgar, sobrinho de Santo Eduardo Confessor, e que deveria ter sucedido ao tio no trono por direito de herança, se este direito tão só houvesse bastado, havia se submetido primeiramente a Guilherme o Conquistador. Algum tempo após, fugiu secretamente com a irmã Margarida. O navio em que viajava foi assaltado por violenta tempestade que os lançou às costas da Escócia. Malcolm III, rei desse país, recebeu um e outra favoravelmente. Tanto mais se interessou pela desgraça quando se lembrava que estivera em situação semelhante. Com efeito, havia sido forçado a empreender a fuga após a morte do pai do Khan, que Macbeth, general de uma parte do exército, havia privado da vida e do trono. Havendo errado longo tempo em lugares diversos, tinha-se retirado à corte de Santo Eduardo o Confessor. Sustentado pela proteção desse príncipe, que lhe dera um corpo de 10.000 homens, voltou à Escócia, onde os novos auxílios advindos de seus partidários haviam colocado o exército em condições de conseguir ampla vitória contra os inimigos. Macbeth foi morto após haver gozado durante 17 anos do fruto de sua usurpação. Com essa vitória, Malcolm recuperou a Escócia e foi proclamado rei em Scone em 1057. Quando esse príncipe viu Edgar e Margarida em seu reino, o coração lhe comoveu com a desgraçada sorte. Proporcionou-lhes todos os socorros que dele dependiam e felicitou-se pela oportunidade que tinha de ajudá-los. Guilherme quis que os entregasse às suas mãos, mas Malcolm recusou-se a penetrar tão negra traição. A recusa acendeu o facho da guerra. As tropas de Guilherme foram sempre batidas pelo rei da Escócia. Enfim, falaram de paz, e ela foi concluída em certas condições, uma das quais estipulava que Guilherme trataria Edgar como amigo. Entretanto, Margarida dava à Escócia o espetáculo de todas as virtudes. Havia aprendido, desde os mais verdes anos, a desprezar o esplendor enganoso das pompas mundanas, e considerava os prazeres um veneno, tanto mais perigoso porque escondem a morte sob delícias. Atraiu a admiração da corte muito menos pela beleza incomparável do que pela feliz união de todas as virtudes e qualidades de espírito. As honras que lhe renderam não lhe afetaram em nada a humildade. Toda a sua ambição era tornar-se agradável ao Rei dos Reis. Não encontrava satisfação senão nos encantos do amor divino, e esse amor entretinha-o e alimentava-o com o exercício da oração e da meditação, ao qual acontecia consagrar frequentemente dias inteiros. Considerando Jesus Cristo na pessoa dos pobres, ela aproveitava todas as oportunidades que lhe antolhavam para servi-los, consolá-los e prover as suas necessidades. Malcolm, impressionado com tantas virtudes, concebeu por Margarida a mais alta estima. Creu mesmo dever propor-lhe matrimônio. Seus desejos foram satisfeitos quando Margarida, menos por sua vontade do que pelos conselhos dos seus, lhe deu o consentimento. As núpcias celebraram-se em 1070. Margarida tinha 24 anos quando de sua coroação como rainha da Escócia. Conquanto Malcolm tivesse costumes pouco refinados, o seu caráter não apresentava traços de insolência ou excentricidade, e não se notavam nele quaisquer más inclinações. Margarida, com sua conduta plena de respeito e condescendência, em breve se tornou senhora do seu coração. Serviu-se da ascendência que sobre ele tinha para fazer florescer a religião e a justiça,
para assim propiciar aos povos a felicidade e inspirar ao marido os sentimentos que o tornaram um dos mais virtuosos reis da Escócia. Ela abrandou-lhe o caráter, cultivou-lhe o espírito, poliu-lhe os costumes e lhe infundiu amor pela prática das máximas do Evangelho. O rei, tão encantado ficou com a sabedoria e a piedade da esposa, que não somente lhe deixou o encargo da administração de seus negócios domésticos, mas lhe acatou ainda os conselhos do governo do estado. Margarida, em meio ao tumulto dos negócios, sabia conservar o recolhimento da alma e prevenir-se contra os perigos da dissipação. Uma exatidão extrema em fazer tudo em vista de Deus, o exercício contínuo da prece, a prática constante da renúncia a si mesma eram os meios principais que empregava para manter-se em disposição perfeita. O vigor de seu gênio não excedia a eminência de suas virtudes. Admiravam na Escócia e nos países estrangeiros sua prudência, que tudo provia, sua aplicação nos negócios públicos e particulares, seu ardor em aproveitar todas as ocasiões para tornar os povos felizes, sua sabedoria e habilidade no cumprimento dos deveres relacionados com o exercício da autoridade real. Deus abençoou o casamento de Margarida e de Malcolm. Nasceram-lhe muitos filhos, que não degeneraram com respeito à virtude do que eles haviam dado à vida. A rainha tornou-se mãe de 6 príncipes, a saber, Eduardo, Edmundo, Edgar, Euteredo, Alexandre, Davi e 2 princesas, que receberam os nomes de Matilde e Maria. A primeira desposou Henrique I, rei da Inglaterra. A segunda celebrou núpcias com Eustáquio, conde da Bolonha. Edgar, Alexandre e Davi receberam sucessivamente a coroa da Escócia e reinaram com grande reputação de valor, sabedoria e piedade. Davi distinguiu-se ainda acima dos seus 2 irmãos, e dizem dele justamente que foi o mais belo ornamento do trono escocês. Margarida constituiu-se em principal instrumento de que serviu Deus para formar os príncipes na virtude. Teve cuidado de premunir-os em boa hora contra os escolhos, a que vão esbarrar os que desfrutam de um nascimento em corte real. Ao mesmo tempo, lhes fez ver o vazio e a insignificância das coisas humanas. Pintou-lhes a virtude com todos os encantos e lhes inspirou o horror do pecado juntamente com o amor de Deus e o temor de seus julgamentos. Os preceptores e governadores a que os entregou eram homens imbuídos de religião. Deles afastava os que não houvesse demonstrado sólida piedade. A experiência e a natureza do coração humano lhe haviam ensinado que os filhos jamais se despojem das impressões recebidas da conduta de seus mestres e de todos os que com eles convivem nos primeiros anos de vida. Mandava que prestassem conta dos progressos dos jovens príncipes e se encarregava frequentemente dos cuidados de ensinar-lhes o que a profissão do cristianismo deles exigia. Quando as princesas chegaram à idade de aproveitar os seus exemplos, ela as associou aos exercícios espirituais e a todas as suas boas obras. Não se contentava com lhes inspirar o amor às virtudes. Orava ainda ardentemente a Deus, pedindo a conservação de sua inocência e de seus progressos na piedade. Conseguia que gostassem de suas instruções pela doçura e caridade com que as sabia administrar. Pessoas viciosas não ousavam delas se aproximar, nem dos príncipes seus irmãos. Não ousavam aparecer na corte, onde a virtude servia de recomendação e a falta de piedade era motivo de exclusão. Margarida considerava o reino da Escócia uma grande família, cuja mãe era ela mesma. Julgou-se, pois, obrigada a empregar a autoridade que o rei em suas mãos depositara e a categoria em que a providência a havia colocado para tornar o povo feliz. Mas, sabendo que a felicidade dos povos é inseparável da prática da religião, empenhou-se sobretudo em reformar os abusos e banir a ignorância em que a maior parte dos escoceses
se debatia com relação aos principais deveres. Seu primeiro cuidado foi, pois, estabelecer por toda parte santos ministros e pregadores zelosos. Apoiou com sua autoridade os eclesiásticos e os magistrados, a fim de que pudessem deter eficazmente o curso das desordens. Conseguiu, assim, reprimir a profanação dos domingos e dias de festa, bem como a violação do jejum e da quaresma. Viu com alegria a religião retomar os seus direitos e os povos se aprestarem a render a Deus o que lhe devia, nos dias e época especialmente consagrados a seu serviço. Baniu com igual êxito a simonia, a usura, os casamentos incestuosos, a superstição e muitos outros escândalos. Não teve compaixão dos que não comungavam durante a Páscoa sob pretexto de que se julgavam indignos de receber a Eucaristia. Viu que tal disposição advinha de uma covardia e impenitência de ânimo, e que os pecadores deviam trabalhar na purificação de seus crimes com lágrimas de um sincero arrependimento, e que o Espírito da Igreja preceituava se participasse do corpo e do sangue de Jesus Cristo. As instruções produziram o efeito. Entre as virtudes que brilhavam em sua pessoa, a caridade para com os pobres ocupava o primeiro lugar. Suas rendas não eram suficientes para o vulto de suas esmolas. Dava-lhes frequentemente o que era destinado às suas próprias necessidades. Sempre que aparecia em público, viam-na rodeada de infelizes, viúvas e órfãos que acorriam a ela como mãe comum. Jamais despediu sem auxílio os que o imploravam. Tinha o costume de não se sentar à mesa antes de dar de comer a 9 órfãos e a 24 adultos pobres. Frequentemente, sobretudo no advento e na quaresma, o rei e a rainha faziam vir à sua presença mais de 300 pobres, aos quais distribuíam com o joelho em terra alimentos semelhantes aos que lhes eram servidos à mesa. Como dormisse pouco, a santa, se privasse de todos os divertimentos das pessoas do mundo, ficava-lhe cada dia mais tempo para os exercícios de piedade. Na quaresma e no advento, levantava-se à meia-noite e ia à igreja assistir às matinas. De regresso ao quarto, lavava os pés de 6 pobres que a aguardavam, após o que dava a cada um grande esmola. Repousava em seguida 1 hora ou 2. Ao despertar, voltava à capela onde ouvia 4 ou 5 missas, independentes da que se cantava no coro. Além disso, tinha horas marcadas para rezar em seu gabinete e o fazia com tanto fervor e compunção que muitas vezes a encontravam banhada em lágrimas. Ninguém guardava melhor o silêncio na igreja do que ela. Ninguém mostrava espírito mais atento à prece. Muitas vezes instava com o confessor para que ele apontasse tudo o que de repreensível havia em suas palavras e ações. Parecia-lhe que ele era muito benevolente a seu respeito. Era a sua humildade profunda que a fazia desejar reprimendas que os outros costumavam suportar com tanta impaciência. Margarida soube por uma luz interior o momento de sua morte, longo tempo antes de chegar. Pediu para falar-me em particular e fez um retrospecto geral de sua vida. Isso relata o seu confessor e biógrafo Thierry. Torrente de lágrimas que corriam dos olhos, continua ele. A cada palavra que dizia, sua compunção era tão viva que não pôde impedir-me de chorar também. De quando em vez, os suspiros e soluços nos sufocavam de tal modo que nos era impossível proferir qualquer palavra. Ela terminou por dizer-me o que segue. Adeus, porque em breve deixarei esta terra. Vós não tardareis em seguir-me. Tenho 2 favores a pedir-vos. Primeiro, que vos lembreis de minha pobre alma em vossas orações. Segundo, que assistais a meus filhos e lhes ensineis a amar e temer a Deus. Prometei atender aos meus rogos na presença de Deus, que é a única testemunha de nossa conversação. A piedosa rainha viveu ainda aproximadamente 6 meses.
Durante tal tempo, raras vezes esteve em condições de levantar-se. Jamais a viram queixar-se, suportava com paciência admirável as penas que aumentavam de dia para dia. Quando Malcolm fora para a guerra, ela quisera dissuadi-lo de se colocar à testa de seu exército, e foi a primeira vez que o príncipe não lhe seguiu o conselho. Malcolm não se deixou convencer, pensando tratar-se de um excesso de ternura da rainha, que temia por sua vida, e porque sabia que a presença do soberano o anima e sustenta a coragem dos soldados. Sua morte precedeu de 4 dias a da virtuosa esposa. Margarida pareceu triste e pensativa no dia em que o rei foi morto e disse aos que a rodeavam: talvez tenha acontecido hoje uma grande desgraça à Escócia, tal como não sentiu há muito tempo. No 4º dia, suas dores haviam se acalmado um pouco e ela mandou que a conduzissem ao oratório onde recebeu o santo viático. Voltando ao quarto, recrudesceu a febre e a dor a obrigou a deitar-se. Ordenou aos capelães que recomendassem a sua alma a Deus. Ao mesmo tempo, mandou procurar uma cruz muito venerada na Escócia. Abraçou-a devotamente e com ela fez várias vezes o sinal da salvação sobre o corpo. Depois, apertando-a entre as mãos e fixando os olhos no teto, recitou o Salmo 50, além de várias outras orações. Sentindo-se morrer, redobrou de fervor e repetiu várias vezes as palavras: Senhor Jesus, que por vossa morte destes vida ao mundo, livrai-me de todo mal. Enfim, a alma se lhe libertou dos liames ao corpo em 16 de novembro de 1093, quando tinha 47 anos de idade. Foi canonizada em 1251 por Inocêncio IV. Em 1693, Inocêncio XII fixou sua festa no dia 10 de junho. A vida foi escrita pouco após sua morte por Thierry, seu confessor. Não nos lembramos de ter visto, mesmo nos primeiros séculos da Igreja, vida mais edificante do que a da Rainha da Escócia. Santa Margarida da Escócia, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Landerico, Santa Olívia, São Máximo, Santo Evremundo e São Bardo.